Girou mais uma semana de intensas lutas marcadas pela articulação e resistência dos povos indígenas no Brasil. Antes de contar sobre isso, quero falar que no último fim de semana nós estivemos em Jaboticatubas, conversando com ativistas, com o Quilombo do Açude, com a Feira Agroecológica sobre as alternativas que a cidade constrói de organização e resistência popular. Na segunda-feira nós estivemos em Brasília. Eu fui convidada para participar do lançamento da Frente Parlamentar Indígena, que está sendo conduzida pela minha companheira Célia Chacriabá. E aconteceu justo no momento do acampamento Terra Livre, o maior encontro dos povos e etnias indígenas do Brasil lá em Brasília. Nesse mesmo momento em que os povos indígenas estão lutando por seus direitos, pelo avanço na demarcação de terras, na resistência contra o garimpo, o Arthur Lira, que é um bolsonarista de carteirinha, está querendo passar em regime de urgência o marco temporal que impede a titulação de muitos povos e comunidades indígenas. Mas a resistência segue em Brasília e a gente teve como se somar a essa luta também lá. Aproveitando que a gente estava em Brasília, estivemos no IPHAN, junto com deputados federais e estaduais, para poder discutir a proteção do patrimônio nacional da Serra do Curral. A gente defende que aquilo seja transformado em um parque nacional e que a área protegida seja ampliada para a gente tirar as mineradoras de lá e ter a Serra do Curral livre, viva, para a população de toda Minas Gerais e do Brasil. Na terça-feira de manhã, tivemos que enfrentar duas audiências públicas na Assembleia Legislativa. Uma delas que foi ocupada pela Federação das Indústrias de Minas Gerais, a FIENG, para poder defender a mineração com a construção de um mini parque na Serra do Curral, uma proposta de parque estadual. Nada do que os movimentos sociais defendem. A gente sabe que o interesse da FIENG é entregar as áreas que ainda estão protegidas da serra para as mineradoras. É o que eles estão fazendo com a Tamisa e com as mineradoras pirata. Também tivemos em outra audiência pública sobre as ameaças que o povo do Cerro está sofrendo por parte de fazendeiros e das mineradoras, que querem passar a todo custo grandes projetos que vão impactar sobretudo as comunidades quilombolas, mas toda a sociedade serrana. E como a nossa luta é no campo e na cidade, a gente esteve presente também em Belo Horizonte, no centro de Belo Horizonte, no ato contra o aumento da tarifa. R$6 é um roubo. Um roubo fruto de um contrato ilegal que a gente denunciou na CPI do Busão e que precisa, cair. A gente está discutindo agora propostas de reduzir a tarifa, mas a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo. É preciso enfrentar a máfia do ônibus, abrir a caixa preta do transporte e construir um novo sistema de remuneração que permita à população se movimentar pela cidade com qualidade e a um preço acessível. Se não, tarifa zero, que é o que a gente defende, Ainda nessa semana nós recebemos também a denúncia de que havia uma migração de povos Machacali para Belo Horizonte. Não é a primeira vez. Os fluxos migratórios indígenas precisam ser acompanhados pelo governo do estado, pela União e também pela prefeitura, que muitas vezes não tem estruturas de acolhimento dos povos indígenas e quer colocar essas famílias em abrigos da população em situação de rua, separando as famílias, desrespeitando as culturas. Não é o caminho e nós estamos pressionando a prefeitura e também o governo do estado para construir uma solução a longo prazo para as questões migratórias envolvendo os povos indígenas e, nesse caso, também dos Machacalis. Tivemos também na visita técnica à cidade de Brumadinho. Primeiro fizemos uma visita à área da mina Córrego Feijão, que rompeu no crime da Vale, aqui na cidade de Brumadinho, e para poder verificar como estavam as obras de reparação ambiental. Quando a gente vai no roteiro da Vale, parece que tudo está resolvido. Mas logo depois da visita da Vale, nós viemos aqui na comunidade do Tejuco, onde verificamos que a população está sem água, está sendo rodeada e ameaçada por mineradoras, e os mananciais que antes abasteciam a população foram contaminados de maneira brutal. É importante dizer que a gente está vivendo um roubo de água da população pelas mineradoras e isso precisa ser enfrentado. E continua acompanhando a gente, porque no giro da semana que vem nós vamos falar da nossa viagem para Montes Claros, onde a gente vai encontrar as cozinhas solidárias, o movimento sem terra, onde a gente vai encontrar várias ativistas da cidade na luta por direitos. Acompanha a gente e até semana que vem.